Imagine um bebê recém-nascido descendo lentamente pelas águas do rio Nilo. Dentro de um cesto trançado às pressas, cercado por juncos e crocodilos silenciosos, flutuava um destino que mudaria o mundo. Seu nome ainda não era conhecido. Seus olhos mal haviam se aberto, mas sua vida já corria perigo. O faraó do Egito havia decretado a morte de todos os meninos hebreus recém-nascidos. Uma tentativa cruel de controlar o crescimento de um povo escravizado e temido. Em resposta, uma mãe, com o coração dilacerado e a fé intacta, entrega seu filho à correnteza. Essa história é conhecida, mas o que poucos percebem é que ali começava não apenas uma salvação pessoal, mas a construção de uma missão divina. Hoje, você vai caminhar pelos passos de Moisés, da fragilidade de um bebê abandonado ao fogo sagrado do Monte Sinai. Moisés nasceu em uma época de escuridão para os hebreus. Escravizados há gerações, eram obrigados a construir cidades e monumentos para os reis egípcios, sem direitos, sem liberdade e sem esperança. Ainda assim, dentro da opressão, florescia a fé no Deus de seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Joquebede, sua mãe, ousou desafiar a ordem de Faraó escondendo o menino por 3 meses. Mas quando o choro ficou impossível de silenciar, ela o entregou ao desconhecido. Milagrosamente, o cesto foi parar nas mãos da filha do próprio Faraó, que, comovida, o adotou. E assim, aquele que nasceu sob sentença de morte, passou a crescer nos palácios do império mais poderoso do mundo. Moisés foi criado com os melhores mestres do Egito. Aprendeu matemática, astronomia, escrita e até estratégias de guerra. Mas em seu sangue pulsava outra história, a do povo escravizado. Apesar do luxo ao seu redor, Moisés carregava um conflito interno profundo. Hebreu por origem, egípcio por criação, ele era um estrangeiro em ambos os mundos. Um dia, esse conflito explodiu. Ao ver um egípcio maltratando brutalmente um hebreu, Moisés agiu com fúria, matou o agressor e escondeu o corpo na areia. Mas o ato foi descoberto e Moisés fugiu. Deixou o Egito para trás e correu ao deserto de Midian, um lugar seco, esquecido, onde poucos sobreviveriam. Ali, ele se escondeu por décadas. Se antes era príncipe, agora era pastor. Casou-se com Zípora, filha de Jetro, e passou 40 anos cuidando de rebanhos em silêncio. Para os olhos humanos, era o fim de uma história, mas para Deus, era apenas o começo. Moisés estava sendo quebrado, moldado, preparado, porque antes de libertar um povo, ele precisava ser liberto de si mesmo. Foi durante essa vida comum, quase invisível, que Deus se revelou de forma extraordinária. Um dia, enquanto conduzia o rebanho ao pé do Monte Horebe, Moisés viu algo impossível, uma sarça em chamas, mas que não se consumia. Ele se aproximou e então ouviu uma voz: Moisés, Moisés. Aquele arbusto ardente não era um fenômeno natural, era a presença de Deus. E a terra ali era santa. Deus estava convocando Moisés para a missão que mudaria o destino de uma nação. Mas Moisés hesitou. Ele se sentia inadequado, incapaz. Quem sou eu para enfrentar Faraó? Questionou. Deus, então, não respondeu com promessas fáceis. Apenas disse: eu estarei contigo. E quando Moisés pediu o nome daquele que o enviava, Deus respondeu com o mais enigmático dos nomes: eu sou o que sou. Uma revelação profunda. Deus é eterno, absoluto, presente em todo o tempo. Com seu cajado na mão e seu irmão Arão como companheiro, Moisés voltou ao Egito. Mas ele não voltava como fugitivo, voltava como profeta. Enfrentou o faraó com coragem, exigindo: deixa meu povo ir. Mas o coração do rei se endureceu. Então vieram as pragas, 10 juízos divinos que atingiram os pilares da cultura egípcia. O Nilo virou sangue, rãs infestaram casas, piolhos cobriram corpos, pragas de moscas, gado morto, úlceras, saraiva, gafanhotos, trevas e, por fim, a morte dos primogênitos.
Cada praga desmontava a crença nos deuses egípcios, mostrando que só o Deus de Israel tinha poder sobre todas as coisas. E na noite da 10ª praga, nasceu a Páscoa. Os hebreus marcaram suas portas com o sangue de cordeiros, e o anjo da morte passou sobre eles. Essa foi a libertação definitiva. Guiados por Moisés, os hebreus partiram do Egito levando apenas o essencial e a promessa. Mas logo se viram diante de um novo obstáculo: o Mar Vermelho. Atrás, os soldados egípcios avançavam. À frente, a vastidão das águas. O povo entrou em desespero, e então, Deus ordenou a Moisés que levantasse o cajado. As águas se abriram. Um caminho seco surgiu entre paredes líquidas. Foi um dos maiores milagres da Bíblia. Quando o povo atravessou e os egípcios tentaram seguir, o mar se fechou, destruindo o exército. Aquela passagem simbolizava mais do que fuga. Era um batismo coletivo, um nascimento de nação, um corte definitivo com o passado de escravidão. A partir dali, o deserto seria o novo cenário, e Deus, o novo rei. No deserto, Moisés se tornou o mediador entre Deus e o povo. Por meio dele vieram o maná que caía do céu, a água que brotava da rocha, a nuvem que guiava de dia e o fogo que iluminava a noite. Mas também vieram os desafios. O povo murmurava, sentia saudade da escravidão, se revoltava. Moisés suportava tudo com paciência, ou quase. Em certo momento chegou a dizer a Deus que não aguentava mais carregar aquele fardo, e ainda assim permaneceu fiel, porque ele sabia que havia um destino maior, e esse destino era o Monte Sinai. Ali, em meio a trovões, fogo e uma nuvem espessa, Deus desceu sobre o monte e chamou Moisés para subir. Durante 40 dias e 40 noites, ele permaneceu em comunhão com o Altíssimo, e de lá desceu com as tábuas da lei, os 10 mandamentos. As palavras que Moisés recebeu no Sinai moldaram toda a fé judaico-cristã. Não matarás, não roubarás, honra teu pai e tua mãe. Eram mais do que regras, eram reflexos do caráter de Deus. Ao descer com o rosto resplandecente, Moisés encontrou um povo que já havia se desviado. Haviam construído um bezerro de ouro, e mesmo assim, ele intercedeu por eles, rogou misericórdia, e Deus, pela oração de Moisés, perdoou. Esse momento revelou o coração do profeta. Mais do que líder, ele era intercessor. Amava aquele povo como um pai ama filhos rebeldes. Sua história é a de um homem comum, com falhas, dúvidas, medos, mas com uma fé inabalável em um Deus que guia até no deserto. A jornada de Moisés não foi sobre glória pessoal, mas sobre obediência, mesmo quando o caminho era difícil. Se olharmos com atenção, a história de Moisés é, em muitos aspectos, a nossa. Também fomos lançados em águas turbulentas, também carregamos dúvidas, também passamos por desertos. Mas em cada etapa, Deus nos guia, mesmo quando não vemos, mesmo quando não entendemos. A sarça ainda arde, o chamado ainda ecoa, o mar ainda se abre para quem confia, e a voz de Deus ainda fala aos que sobem o monte. A pergunta é: estamos ouvindo? A jornada de Moisés continua em cada cristão que decide sair da escravidão espiritual e caminhar rumo à terra prometida, mesmo que precise atravessar o deserto primeiro. Que essa história inspire você a confiar mais, a ouvir mais e a seguir. Porque quem obedece, mesmo sem entender, encontra Deus no caminho.